Vamos lá. Portanto, de novo, olha que paradoxo isso daqui. Portanto, esforcemo-nos para quê? Para entrar no descanso. Não sei o teu perfil, tua dinâmica de vida, mas não sei se também já aconteceu com você, ou talvez nunca tenha acontecido, que às vezes quando está tudo certo, você está num dia que você não tem nada que fazer, você está de férias, você fica com uma angústia, né? O que eu vou fazer? É aquela consciência de culpa que você não está fazendo nada, sabe? Eu precisaria estar fazendo alguma coisa, né? Então, aí a gente entende que você, para descansar, tem que ter um esforço, né? Esforcemo-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair segundo aquele exemplo de desobediência ou incredulidade. Eu vou encerrar esse raciocínio agora. Mas até aqui, gente, dá para entender que esse texto de Hebreus, ele está chamando de descanso a terra prometida que Deus tinha dado lá ao povo, como promessa a Abraão. E agora ele fala, olha, resta um descanso. O que crê entra no descanso. Tem um descanso para um outro dia que se chama hoje. Aquele que crê entra no descanso. Aquele povo não entrou no descanso. Então nesse texto está dizendo o seguinte, existiu uma narrativa, o povo de Israel presta a entrar na terra prometida, eles não creram em Deus e não entraram no descanso. Estava tudo preparado, a terra era deles, Deus colocou lá um monte de gente justamente para isso. Vamos fazer uma pergunta de conhecimentos gerais, né? Quanto que mede um colchão, o seu colchão mais ou menos de comprimento, não de largura? Você tem noção? Depende da cama. Mas vamos lá, vamos exagerar aqui. Uma king size, ela tem 2,3 metros, né? Aí, de largura, né? Se é uma cama de solteiro, uma cama de casal, né? Mas vamos pegar já para ficar redonda essa conta. Uma cama king size, ela tem 1,93, 2 por 2, tá certo? Uma cama king size. Imagina que você tem essa cama, mas a gente vai dar um plus aí na sua cama, vai turbinar a sua cama. Você vai ter mais 1 metro de colchão de largura e também de comprimento. Você vai ter um colchão de 3 por 3. Gente, dá para fazer um pula-pula, né? Concorda? Um colchão 3 por 3. Gente, né? Não cabe nem no meu quarto um colchão 3 por 3. Colchão 3 por 3. Você pode rolar, pular. Tem cara que fica, parece um bife milanesa, né? Quando dorme. Pode, não tem problema. Pode pipocar, pular. É cama pra caramba. Quanto tem, não vale o dourado, quanto tem a altura de um batente de porta, padrão? Tá vendo? Você fala... Olha o exemplo da desobediência. Já desobedeceu hoje, irmão. 2,10. 2,10. Pô, um cara que tem 2,5 metros, não vai rolar, né? Ele vai ter que fazer assim o tempo inteiro. Na terra prometida, habitavam muitos gigantes, filhos de Anaquim. O Golias era de lá. Quanto media Golias, você lembra? 2,75. E não fala que ele era o maior. Então lá, né, o gigantão lá da época, 2,5, 3 metros, tinha bastante. Então o gigante, quando ia fazer uma casa lá, ele não ia comprar nem um king size, Dourador. Ele não podia pegar esse batente aqui no Abramax. Não. O cara tinha que ter um colchão 3 por 3, né, não? A cama dele era 3 por 3. O batente da porta dele tinha que ser alto. Né? Tinha que ter no mínimo uns 3 metros de altura. Então os gigantes prepararam essas casonas. Cavar poço. Pô, gigante tem mais força para cavar poço do que o normal, o mediano, né? Então, meu poço talvez ia lá embaixo, poço da hora. Tudo que eles faziam era grande, amplo, né? Cozinha, quarto, sabe? Tudo grandão. Aí Deus falou o seguinte, ó, as casas estão preparadas. Então você imagina o hebreuzinho saindo lá do Egito como escravo, e ele chega lá, tem uma mansão com uma porta de 3 metros de altura. Quando você chega numa casa e tem uma porta grande, você já fica meio assustado, né, não? Fala assim, aqui deve ter um detetor de baixa renda, não vamos deixar entrar aqui. Aquele negócio imponente, bacana. Você imagina uma cama 3 por 3. O cara falou, pô, minha família aqui, o gado também para dormir aqui. Então era isso que Deus tinha preparado para eles. Eles tinham casa de gigantes para morar. Coisas que gigantes fizeram. Estava pronto, estava preparado. Mas eles não creram. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Descanso, nesse texto, igual à terra prometida. Você concorda comigo? Eles não entraram no descanso, eles não entraram na terra prometida. Só que a gente viu lá no versículo 9, resta um descanso para o povo de Deus. O que é isso? Como é isso? Que negócio é esse de uma terra prometida, que não é aquela região de terra,
Que negócio que de terra prometida, que está tudo preparado, está tudo pronto. Hoje. Então, irmão, isso aqui é uma realidade para você e para mim, certo? Não estou contando aqui um conto de fadas, da carochinha. Eu estou contando a Bíblia, é a verdade que liberta. Por isso que eu entendo, se você entender isso hoje, eu também, isso é um divisor de águas da vida da gente. Porque tem um trem acontecendo aqui que a gente não está tendo noção. E se eu tiver noção do que está acontecendo, minha vida é outra. Se aqueles hebreus acreditassem que eles podiam entrar lá para morar numa mansão de gigante morava, e já está tudo certo, e a casa cheia de coisa, e fartura, mana, leite e mel, se eles acreditassem naquilo, eles iam tomar posse daquilo. Mas não acreditaram. Eles tinham descanso. 40 anos de deserto. Agora isso daqui a gente fecha com o raciocínio anterior. E aí deixa vocês perguntar o que vocês quiserem. Josué capítulo 11. Josué entra na terra, ele passa 5 anos guerreando. E conquistando. Muito bem. Josué, o nome Josué é a mesma formação do nome Jesus. Jeová é o meu Salvador. Jeová é a minha salvação. Obviamente que Josué, ele era uma figura de Jesus no Antigo Testamento. Jesus estava tipificado aqui em Josué. Ele que levou para a Terra Prometida. Não foi a lei que levou para a Terra Prometida. Não foi Moisés que representava a lei. Mas foi Josué, aquele que assumia que Jesus era a sua salvação. Aquele que antes de entrar na terra parece um guerreiro na frente dele. Ele fala assim, você é dos nossos ou do oposto, do exército oposto? Ele fala assim, não, eu venho em nome do exército do Senhor. Foi Jesus que apareceu para ele ali. Certo? Muito bem. Assim Josué tomou toda essa terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel. Conquistou, guerreou, tribo de Dan, Manassés, Efraim, foi dividindo tudo. E Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos. Presta atenção. E a terra descansou do quê? Não mais guerra. Josué guerreou. Acabou a guerra. Não tinha mais guerra. A terra estava conquistada. Lembra da primeira pergunta que estava lá no primeiro slide? Qual que era a pergunta? Onde eu estou? Então presta atenção. Aqui, o povo de Israel já estava dentro da terra prometida. Josué foi o capitão dessa vitória, dessa conquista. Conquistaram, estavam dentro da terra. A terra descansou da guerra. Josué 13, 2 capítulos na frente. Deus falando com Josué. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias ou avançado em idade, né? E disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Ele não diz aqui que muitíssima terra ficou para conquistar. Uma coisa é conquistar, outra coisa é possuir. Uma coisa é você lutar para você conseguir alguma coisa, você conquista. A posse é uma herança. O herdeiro, ele não conquista a sua herança, ele recebe. Tem uma grande diferença entre Josué ter conquistado a terra e agora o povo estava na terra, só que Deus fala o seguinte para ele, ó, Josué, mas ainda ficou muita terra para possuir. Estava conquistada, precisava possuir. Mas espera aí, o que ele diz lá em cima? E a terra descansou da guerra. Vamos então fechar esse raciocínio. No Antigo Testamento, né, quando Deus está falando de descanso, ali que a gente leu Hebreus 4, o descanso é a terra prometida, lá no Oriente Médio, né, lá naquele continente asiático. É disso que Deus estava falando. Então, vou falar que a localização do descanso, Oriente Médio, com os contornos que ele passou para Josué. Ou seja, aquele local físico era uma dimensão. Né? Qual que é a dimensão da terra prometida? É aquela terra lá, ó, dá para você calcular a área, quilometragem, etc., quilômetros quadrados. Está lá. Essa é a dimensão da terra prometida no Antigo Testamento. Espera aí. Descanso igual a terra prometida. Resta um descanso para o povo de Deus. Deus prepara um outro descanso para que a gente entre nele, para um determinado dia que se chama hoje. Caramba! Hoje, pergunto a vocês, onde que é esse descanso? Onde que é essa terra prometida hoje? Se é um lugar que ainda resta, e o povo de Deus pela fé entra, os que creem entram no descanso, me diz aí, irmão, onde que é a terra prometida hoje?
pode se arriscar, pode falar errado, não tem problema nenhum. O que você acha? Tem um descanso, não dá para não ler Hebreus 4. Fala de entrar no descanso, os que creem entram no seu descanso, resta um descanso para o povo de Deus. Ele é hoje. Onde que é esse descanso? Onde que é essa terra prometida? O que você acha? O que você pensa? A terra prometida lá. Deus falou, ó, terra que mana leite e mel, tem casa construída lá, tem poço, tem plantação, tem fonte de água maravilhosa, terra muito, muito boa. Ó, tá preparado. Eu preparei para vocês, presente, graça, certo? Tá tudo pronto. Terra prometida, estava tudo pronto. Resta um descanso para o povo de Deus. Tem uma terra prometida hoje. Que raio de terra prometida é essa? Onde que é? Onde tudo está pronto? Quem quer ir para o céu hoje, eu oro. Peraí, então vamos lá. Céu. Morar no céu. Peraí, mas se for o céu, fala assim, ó. Deus fala assim hoje, né? O descanso hoje. Então pode ser, se for o céu, eu oro para vocês irem hoje para lá. Topa? É aqui? Terra prometida é aqui aonde? O céu a gente já viu que não é. Ou se for, a gente tem que orar para subir, eu fico. Porque eu tenho uma outra visão. É a graça de Deus. Mas onde, Fabrício? Onde? Qual a dimensão? Qual a dimensão da terra prometida hoje? Onde que é esse lugar, gente? Eu não estou falando assim que vocês não sabem, que vocês são ignorantes. Não é isso, não. Eu estou provocando vocês. Pensa bem. Deus prepara uma terra para Israel, com tudo pronto, preparado. Israel vai lá, está tudo preparado. Mas Deus, vou ter que... Nada, está tudo pronto. Ô homem, eu te criei no 6º dia. O que eu vou fazer, Deus? Nada. Entra no descanso. Está tudo criado, eu já fiz tudo, obra terminada. Lavra e guarda. Certo? Essa é a dinâmica de Deus. Ele faz todo o trabalho e Ele nos dá pela graça. Ah, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para executarmos as obras de Deus? Nada, creia em quem Ele enviou. A nossa parte é consentir em receber. É isso. Ó, você é herdeiro. Vai ganhar $1 milhão. Ah, o que eu tenho que fazer para receber? Nada, você aceita. Não, mas eu não quero, porque acho que eu não sou digno, eu sou franciscano. Tá bom, então você não recebe. Mas o que eu tenho que fazer para receber? Nada. Você aceita. Né? Então é assim, Deus faz a coisa inteira e te oferece pela graça dele. Você quer? Ok. Você não quer? Ok. Resta um descanso para o povo de Deus. Os que creem entram no seu descanso. Tem um outro descanso em determinado dia que se chama hoje. Onde que é essa terra prometida? Dentro de nós, o Espírito Santo. O que é isso? Então, eu como templo do Espírito Santo, essa é a terra prometida? Vamos pensar. Aqui tinha uma dimensão. Tinha um local, tudo preparado. E olha, Deus, quando coloca o povo lá, logo depois da época de Josué, ele estabelece, como é que Deus governava o povo logo depois da tomada da terra, depois de Josué? Lembra os livros da Bíblia? Juízes. Quem que eram os juízes? Pessoas que Deus levantava para julgar as causas. Mas quem que era o rei ali daquela terra? Deus. Era um governo teocrático, certo? Então Deus estabelece um governo. E ele usava os juízes para que eles fizessem julgamentos divinos, perfeitos, justos. Chega um ponto lá que o povo chega para Samuel. Tem o rei Charles lá na Inglaterra, né? Toda aquela pompa da realeza, tem a rainha da Suécia. Pô, a gente quer um reizinho para a gente também, né? Aí Samuel fica todo triste. Fala, Deus, eles me rejeitaram. Eu falei, não, Samuel, rejeitaram a mim. Né? Arruma um rei para eles. Né? Aí veio aquela bênção que foi Saul. Né? E aí a gente vê a dinastia dos reis, um desastre. Só 4 reis de Judá que buscaram o Senhor. O resto foi tudo um desastre. Mas ali existia um ambiente, uma dimensão naquela terra, onde Deus começou a governar, um governo teocrático, o povo que não quis mais, se voltou para os outros deuses. Mas ali era o mundo perfeito, gente. Tudo preparado, Deus atuando ali. Percebe que existia um ambiente, uma dimensão. Deus fala, existe hoje um ambiente, uma dimensão da terra prometida. Onde que é esse trem? O que é? Jesus. Oi? Jesus. Alguém falou coisa diferente? Reino de Deus. Reino de Deus. Hoje existe uma terra prometida que é o reino de Deus. Esse reino não é uma terra física, por isso que eu coloquei aqui a dimensão. Então é o seguinte, hoje, grava isso. Hoje,
a dimensão onde nós temos o descanso prometido é no reino de Deus. O reino de Deus, ele é mais real do que aquilo que a gente apalpa e vê e tange. O reino de Deus é uma realidade, é uma verdade. Ele não é uma coisa subjetiva, um pensamento, uma abstração. Não. O reino de Deus, ele existe. E quando Jesus veio, ele falou assim, o reino de Deus já é chegado. Então o reino de Deus é essa dimensão onde as coisas já estão preparadas. Então olha só, olha esse pensamento. Lá na parte lá do Antigo Testamento, qual que era a situação final? Depois que eles entraram na terra, está todo mundo lá, Josué dividiu lá entre as tribos. Aí ele falou o seguinte, Deus falou para ele, aí a terra descansou da guerra. Acabou a conquista. Josué, ficou muitíssima terra para ser possuída. Espera aí, lembra lá atrás? Terra é sinônimo do quê? Descanso. Josué, tem muita terra para ser possuída. Josué, tem muito descanso para ser possuído. O povo entrou na terra do descanso, o povo entrou na terra física prometida, mas havia ainda muito descanso para ser possuído. A terra era uma terra de descanso, mas nem todos usufruíam muito do descanso que a terra oferecia. Em alguns momentos, Israel, quando passava por fome, por seca, eles iam lá para o Egito buscar socorro. Deus falou assim, por que você foi lá? Por que você foi se apoiar no braço do Egito? Eu não sou teu provedor? Hã? Então eles se cansaram em buscar o socorro no Egito, quando Deus era o provedor deles. Então tinha muito descanso, essa terra ela foi conquistada, porém muito descanso tinha que ser possuído. Gente, não é diferente hoje. O reino de Deus está conquistado, ponto. Jesus terminou tudo. Jesus preparou tudo, tudo que você precisa. E quando ele fala para o povo de Israel, ó, vocês não vão ter falta de nada. Espera aí, Salmo 23, 1, o que diz mesmo? No princípio, criou Deus. O Senhor é meu pastor? Nada, mas é uma poesia, Fabrício, se nada nos faltará, é uma figura de linguagem. Não, gente, isso é verdade. Deus tem capacidade de prover tudo. Mas ele falou, Efésios 1:3, eu até usei domingo passado, que Deus já nos abençoou com toda a sorte, todo tipo de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Já nos abençoou. Quando você pede hoje uma bênção, Deus não vai produzir. Ele já produziu. Ele sabia que você ia passar por esse problema e ele já fez provisão. Lembra que eu falei domingo? Ele já fez o provídeo, ele já enxergou antes e ele preparou, ele interferiu, ele se ocupou com a sua agenda, ele entrou na sua história. Então antes que você nascesse, ou um pouquinho mais antes da fundação do mundo, ele já sabia que você ia passar hoje e ele fez provisão. Então na terra prometida nossa hoje, que é o reino de Deus, você não precisa conquistar nada, irmão. Você não precisa conquistar nada, porque Jesus foi o conquistador. O povo de Israel teve que pegar em arma. Josué era o capitão. Mas agora, no reino de Deus, é diferente. Jesus venceu sozinho. Ele disse que ele na cruz, ele desprezou e ele envergonhou os principados e potestades. Sozinho. Então Jesus, ele é o nosso comandante que conquistou tudo. E quando ele fala está consumado, é porque ele já colocou tudo nessa terra prometida para mim e para você. Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Mas do mesmo jeito que o povo de Israel estava na terra do descanso, mas tinha muito descanso para ser possuído, não conquistado, hoje também, no reino, está conquistado, porque Jesus conquistou. Porém, há muito descanso a ser possuído. Toda a nossa canseira, estresse, ansiedade, fadiga, é por causa de alguma necessidade. Mas quando eu tomo conhecimento que nessa terra é muito boa, falando do reino de Deus, mana, leite e mel, você não vai ter falta de nada. As coisas que você precisa para o seu dia a dia já estão preparados. Você tem provisão, você tem água, você tem leite, mel. Então, quanto mais você entende que isso está pronto e que você não precisa arregaçar as mangas para produzir, mas sim para possuir, consentir em ser herdeiro e receber a sua parte daquela falta, então você encontra descanso. Então, descanso hoje não é uma terra, o descanso hoje é o reino de Deus. Por isso que o texto de Hebreus fala de entrar no descanso. Entrar no descanso. Mas olha só, a terra do descanso, a dimensão do descanso, lá do povo de Israel, Josué entrou lá, conquistado.
Ele estava dentro da terra. Sabe o que o diabo quer falar para você? Se esforça para entrar no reino de Deus. Isso é mentira. Se esforça para alcançar a sua bênção. Irmão, a tua jornada não é para entrar na terra prometida, não é entrar na bênção. Você já está dentro da terra prometida. Você está dentro dela. O que você precisa é saber disso. Meu povo está sendo instruído porque eles faltam conhecimento. Então é saber onde você está. Já vou começar a responder a primeira pergunta. Onde você está? No reino de Deus. Mas sabe o que é? O fulano se desviou, ele está fazendo isso, aquilo e tal. Irmão, ele está no reino de Deus, porque quem botou ele lá dentro foi o sangue de Jesus. Amém. E sabe quem tira ele de lá? Ninguém nunca. Onde você está? Você está no reino de Deus. Eu estou no reino de Deus. Então quando o diabo vier com essa conversa fiada, que você precisa reconquistar a sua posição, fica parado, fica firme, se posiciona. Qual que é a sua posição? Reino de Deus. Eu estou no reino de Deus. Tem muito descanso para eu possuir. Eu preciso conquistar descanso no meu físico. Fico aflito com doença, com suspeitas, com diagnóstico. Então eu fico aflito com aquilo. Só que Deus, Ele tem um descanso, porque Ele já proveu para a minha saúde. Então o que eu faço para ter descanso? Eu recebo. Eu procuro entender o que Deus tem para mim, quais são suas promessas, e consinto em receber. Mas eu tenho problemas na minha vida financeira. Então você consente em receber, em possuir. Você não precisa conquistar a sua vida financeira. Você precisa possuir a prosperidade que Deus tem para você. A Bíblia tem promessa de prosperidade, sabia disso? Deus, Ele tem o descanso para a sua vida conjugal, relação com os filhos, sua carreira, vida profissional, planos, empreendedorismo que você queira fazer. Deus, Ele tem as coisas todas prontas e providas para que você, na terra prometida sua, você tome posse, não conquiste, mas consinta em receber.